Paz, eu queria partilhar mais uma vez uma palavra com vocês. Quero também agradecer pelas palavras edificantes, por tudo aquilo que eu também tenho recebido de vocês e a minha oração é que Deus possa abençoar cada vida em nome de Jesus. Então, a palavra que eu quero partilhar com vocês, ela está em Mateus, no capítulo 18, do versículo 1, 2, 3 e 4, que fala: quem é o maior no reino dos céus? E então, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, e o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos fizeres como meninos, de modo algum poderão entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que se quer tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Vamos, aqui nós vemos os discípulos de Jesus questionando e perguntando o mestre, perguntando a Jesus quem era o maior no reino dos céus. E então nós vemos a incrível sabedoria de Jesus. Então Jesus ele manda chamar um menino, e então o menino se aproximando de Jesus, e então Jesus começa a responder à pergunta dos discípulos. Então Jesus diz, vemos Jesus a responder aos discípulos, mas nós vemos a simplicidade de Jesus, nós vemos a sabedoria aqui do Filho do Homem, nós vemos a sabedoria de Jesus. E então em sua resposta, irmãos, ele nos leva a um nível de maior entendimento, ou seja, ele nos leva a um nível de maior intimidade, ou seja, a um nível de maior compreensão. Ele nos leva mais além quando ele responde aos discípulos. Ele começa a dizer que todos tinham que se converter. Ou seja, que todos tinham que se converter e ser-se meninos para poder entrar no reino de Deus. E então eu meditando aqui, irmãos, eu começo aqui a olhar para aqueles homens, eu começo aqui a olhar e a imaginar aqueles homens, aquilo que aqueles homens pensaram naquele momento. Tipo assim, como é que nós poderemos nos tornar meninos, sendo homens já feitos? Será que nós temos que nascer de novo? Será que nós temos que nascer de novo? Como nós podemos nos tornar meninos, sendo homens? E então Jesus ele continua a falar, dizendo que aqueles que se tornarem humildes como este menino, aquele menino que Jesus tinha chamado, aquele menino estava ao pé de Jesus, que aqueles que se tornarem humildes como este menino, esse será o maior no reino dos céus. Acredito, irmãos, eu acredito que aqueles homens ficaram impressionados com aquilo que saiu da boca de Jesus, com a resposta de Jesus, não sabendo e não esperando por uma resposta destas. Mas aqui nós vemos que Jesus nos dá um exemplo. Então Jesus ele chama um menino, e a Bíblia não nos mostra a idade desse menino, mas sendo menino, talvez ele devia ser novo, devia ser um jovem, um rapaz novo. Nós vemos Jesus nos mostrando aqui um modelo a seguir. Jesus chama um menino e nos mostra que o reino dos céus é como um menino. Ou seja, o menino aqui significa o modelo, ou seja, um modelo a seguir. Mas a pergunta é, meninos, porquê? Porquê é que Jesus chama aqui um menino e Jesus dá aqui um exemplo de menino? Porquê é que nós temos que nos tornar meninos para entrar no reino de Deus? Essa é a pergunta. Então Jesus afirma que se nós não nos convertermos e nós não nos fizermos como meninos, nós não poderemos entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Porquê? Então vamos refletir. A pergunta é porquê? Irmãos, porquê meninos? Meninos
Porque os meninos, os jovens, as crianças, eles não têm maldade. Eles não são falsos. Eles são crianças, jovens, dependentes de seus pais. Ou seja, são crianças, elas não se podem defender. Meninos não se podem defender. Meninos acabam por ser submissos e obedientes a seus pais, certo? Eles não se podem rebelar, ou seja, meninos, eles não têm duas caras, os meninos, eles não fazem nada buscando reconhecimento, buscando retorno, ou seja, meninos, os jovens, eles acabam por ser originais, ou seja, meninos, eles são totalmente diferentes, dependentes de sua família, de seus pais. Ora, para comer, para beber, eles são indefesos, eles não têm maldade. E para onde eles vão, eles precisam do pai e da mãe. Para onde eles vão, eles precisam do pai e da mãe. Nós vemos que meninos, crianças, nós vemos que bebés são completamente dependentes de seus pais. Os meninos, eles correm em direção ao pai e à mãe. Os meninos correm para abraçar o pai. Os meninos choram no colo do pai. Os meninos querem o colo do pai. Os meninos precisam do pai. E então, é isso que Jesus está nos querendo dizer aqui. Então Jesus Cristo, Ele nos dá um exemplo de menino. Ou seja, que nós, para sermos meninos, nós precisamos nos converter. Porquê? Porque o menino não tem entendimento. O menino não sabe o que é pecar. O menino não sabe o que é pecar. O menino não sabe o que é pecado. Ele não tem entendimento. Então, Jesus aqui, Ele nos afirma que nós, para sermos meninos, para nós nos tornarmos como meninos, então nós devemos primeiramente reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Nós precisamos nos tornar dependentes, nós precisamos ser dependentes a Deus, ou seja, os meninos são dependentes aos pais, então nós, para ser meninos, nós precisamos ser dependentes de Deus. Reconhecer então que sem Deus nós não somos nada, ou seja, que nós dependemos de Deus para viver, para comer, para beber, para andar, para prosseguir, para caminhar. Nós precisamos de Deus para tudo. Então nós precisamos ser como meninos. Meninos dependem do Pai. E nós precisamos ser como meninos para depender de Deus para tudo, seja o que for. Seja independentemente de qualquer que for a circunstância, o menino precisa do pai. Então Deus quer, Jesus aqui, Ele nos chama para nós sermos meninos, para podermos ser dependentes, ser completamente dependentes de Deus para tudo o que for, seja o que for, não importa. Então Jesus aqui nos chama, irmãos, ao arrependimento. Jesus nos chama a tornar-nos como meninos, ou seja, meninos têm um coração limpo, um coração puro, um coração verdadeiro, um coração completo, um amor completo, um amor que preenche, um amor completo, um amor sincero, um amor puro pelo Pai. Então Jesus Cristo está nos chamando aqui para nós termos um coração puro, um coração sincero, um coração limpo diante de Deus. O menino corre em direção a seu Pai. Um menino corre em direção a seus pais. E então Deus, Ele nos chama aqui para nós vivermos, para nós abraçarmos Ele. Para nós vivermos abraçados dEle. Para nós vivermos completamente rendidos a Ele. Ou seja, como meninos que não podem nada sem seu Pai. Como meninos que não podem nada sem Deus. Porque Deus, Ele é o nosso Pai. E nós somos os seus filhos. Então, nós precisamos do Pai. Nós precisamos do Pai, nós precisamos chorar pelo Pai, nós precisamos comer através do Pai. Então nós precisamos ser completamente rendidos ao Pai, como meninos. Deus enviou Jesus e Jesus deu a sua vida por nós. Cristo, Ele deu a sua vida por nós. Então Cristo, Ele se torna a razão do nosso viver. Cristo tem que ser a razão do nosso viver. Em Cristo está a salvação, irmãos. Cristo tem que ser a razão do nosso viver. Nele está a salvação. Em Cristo, na cruz, há a salvação. Através de Cristo há a salvação. E então, através de Cristo, há a vida eterna. Está a vida eterna. Então, nós precisamos ser como meninos, dependentes do Pai. Então, irmãos, que nós possamos, Deus está nos chamando a ser como meninos,
que dependem do Pai, que vivem para o Pai, que obedecem ao Pai, que comem pelo Pai, que se alegram pelo Pai, que choram no colo do Pai, que desabafam com o Pai. Nós precisamos ser esses meninos e Jesus Cristo nos chama aqui, Deus nos chama aqui a ser como meninos, deixando o velho homem para trás e nascendo de novo como uma nova pessoa, como uma nova criatura, como um menino que depende do Pai, um menino que honra o Pai e que obedece ao Pai. Então que nós possamos ser como meninos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um, que o Espírito Santo possa falar a cada vida, em nome de Jesus. Que fiquem na paz. Amém?